Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vim aqui fazer um pequeno comentário, né? Não sou mais assim um pregador, né, de púlpito. Sou apenas agora uma testemunha, né, da verdadeira mensagem do Espírito Santo enviada através de um ministério. O ministério de Elias, que está sobre a terra, o ministério do Espírito Santo, através do profeta chamado William Branham. E eu queria conversar com os irmãos sobre um assunto assim que eu estudei muito esse assunto, né? E fiz um apanhado sobre como o profeta cria, porque era um dos temas. Eu passei por igreja trinitariana, igreja unicistas. Então, a unicidade de Deus é uma das coisas que eu mais assim pude estudar dentro da palavra, né? Então, eu, inclusive, tive o privilégio de ser professor unicista, e também dentro do ministério unicista que eu pertenci, também tive contato com um dos teólogos unicistas norte-americanos chamado David Bernard, né? Onde que eu li o livro dele mais de 10 vezes. Também ele é um especialista, um doutor mesmo nesse tema chamado a unicidade de Deus. E quando eu converti na mensagem pregada pelo Espírito Santo através do nosso amado irmão Branham, logo me interessei pelo assunto, porque eu via em algumas orações do profetas, algumas falas dele, que o irmão Branham ele usava muito a expressão Filho de Deus. O Filho de Deus está aqui em nome do seu Filho Jesus Cristo. E já tem acho que já tem uns 2 anos e meio que eu tenho estudado sobre o tema, só sobre esse tema, sobre a deidade do Senhor Jesus Cristo, usando ali as mensagens e a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a mensagem é a Bíblia, e nós não podemos usar um contra o outro, e nem usar a mensagem contra a mensagem, e nem Bíblia contra a mensagem, né, irmãos? O Espírito Santo ele cria uma harmonia, tem que ter uma harmonia entre as duas coisas, né? E eu gostaria de falar só um pouquinho aqui, que a conclusão que eu tiro depois de algum tempo estudando sobre esse tema. Olha, irmãos, é um bom tempo, né, debruçado em cima de um mesmo assunto. Então eu aconselho a quem ouvir ou ver esse vídeo que não tire uma conclusão precipitada acerca desse assunto, tá? Esse assunto, ele quanto mais cavoca, mais sai água desse poço. Mas a conclusão que eu tiro, né, baseada na própria fala do profeta irmão Branham, é que ele não era unicista e não era trinitariano, e nem dualista, né? Porque os testemunhos de Jeová são dualistas. Então, na mensagem A Deidade Explicada, o irmão Branham diz assim: muitos de vocês que escutam isto diriam, o irmão Branham é um unicista. Eu não sou. Eu acho que ambos estão errados, tanto unicista quanto trinitariano. Não para ser diferente, mas mas sempre há um meio da estrada. Olha, irmão, se o irmão Branham precisou entrar lá no meio dos unicistas, porque os unicistas racharam com a Assembleia de Deus por causa do batismo, né, e por causa que queriam que era só Jesus ali, se o irmão Branham precisava aprender com esses dois grupos, então ele não se enquadra dentro do Elias do último dia, não se enquadraria. Então o irmão Branham ele não aprendeu nada com os unicistas assim, sobre esse assunto, porque o anjo do Senhor falava com o profeta, né? Mostrava nas escrituras ali como era a verdade. E o irmão Branham, ele, na hora que ele viu os dois grupos, ele disse: os dois grupos estão errados, tanto o unicista como o trinitariano. E o irmão Branham, ele deixa bem claro que, como eu fui trinitariano, a trindade está explícita, né? Está explícita, é mais claro que a luz do dia, que a Santíssima Trindade é uma falsa doutrina criada ali no Concílio de Nicéia 325 depois de Cristo,
né? A Bíblia não fala nos termos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Bíblia fala num único Deus verdadeiro. E em Jesus Cristo, seu Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo, né? Enviou, quer dizer. Então, na mensagem Apocalipse, capítulo 1, não temos, provavelmente, não sei se temos traduzidos, parágrafo 66, eu fiz um apanhado em inglês, né? E isso aqui foi tudo traduzido. Agora, no concílio de Nicéia, eles chegaram a duas grandes decisões. Muitos deles naquele dia, dos pais da igreja primitiva, eles tinham duas visões extremas. Uma delas era de um Deus trino, um trinitário, e outra era de um Deus. E ambos começaram a existir e foram dois extremos diferentes desse jeito. O trinitarianismo se tornou um lugar de uma pessoa de três deuses, né? Dividindo Deus. O unicismo se tornou um unitário, simplesmente tão errado quanto o outro estava. Assim ambos foram em extremos. Mas bem aqui se revela a verdade. Jesus não poderia ser o seu próprio Pai. Bom, irmãos, eu tenho uma fartura, uma abundância de parágrafos. Bíblia são mais de 7.000 versículos que mostram que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Agora, o que os nossos amados ouvintes e irmãos, muitos confundem os ofícios, as etapas, os ofícios com a filiação literal de que Jesus Cristo é verdadeiramente um ser distinto de Deus, Pai. Tá, irmãos? Ao mesmo tempo que Jesus era o corpo de Deus, ele era o Filho de Deus também. Mas Jesus não tinha só um corpo, como muitas pessoas dizem que era o corpo, que era uma carne, que era o corpo, que são termos, né, termos teológicos, né? A Bíblia não fala de corpo, de carne, nem de ofício. A Bíblia diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo habitar, né? E a ele ouvi. Quer dizer, Jesus tinha corpo, alma e espírito. O irmão Brana diz isso também no apanhado que eu fiz de parágrafos da mensagem sobre o assunto. Então o irmão Brana, ele dizia que Jesus não poderia ser seu próprio pai. Se Jesus fosse o pai, como ele poderia ser o pai dele mesmo, irmãos? E ele oraria para ele mesmo? Não tem como Jesus orar para ele mesmo. Primeiro, Deus não nasce, Deus não morre. Jesus nasceu e Jesus morreu. Então, mas nasceu o corpo, nasceu... Não era o corpo, era o corpo, alma e espírito. Jesus tinha corpo, alma e espírito. O irmão Brana também fala numa apanhada que eu fiz que Deus mesmo, a plenitude da divindade, toda a plenitude, veio habitar no Senhor Jesus Cristo através do batismo no Jordão. Ali habitou a plenitude quando o Espírito Santo veio sobre ele, se cumprindo Isaías capítulo 9, versículo 6, que ele seria chamado de Emanuel, Deus forte, seria chamado, está no futuro, Pai da eternidade, porque ali Deus encarnaria em seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus disse: eu e o Pai somos, está no plural, a palavra somos um. Eu e o Pai somos um. Deus em Cristo, como diz o apóstolo Paulo, reconciliando o mundo. Então, irmãos, uma coisa, outra coisa. Deus é o Espírito Santo, Deus é Espírito, e Jesus Cristo já não era Espírito. Jesus tinha corpo, alma e Espírito, e o Espírito, em letra minúscula, o Espírito dele mesmo, onde Deus habitou, fundiu-se, mesclou-se com o seu Espírito na plenitude da divindade. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está edificada sobre a revelação de quem é verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 18, né? Mateus capítulo 18 ali, Pedro quando diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse que não foi carne nem sangue que revelaste, porque Jesus era carne e sangue, mas meu Pai que está no céu, né? E sobre esta revelação, sobre esta pedra, a minha igreja será
edificada. Então a igreja está edificada sobre a revelação, sobre o firme fundamento de quem é Jesus Cristo. E ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo, né, irmãos? Então o irmão Brana, ele diz, no apanhado que eu fiz, mostra que os parágrafos, que Gênesis 1:26, que era com o filho que Deus estava falando, que um logos saiu de outro logos, que a palavra saiu da palavra, que não só isso, que Jesus era filho de Deus, mas que Jesus também pré-existiu com Deus. A Bíblia fala, né? Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha junto a ti antes que o mundo existisse, né? Então mostra que literalmente Jesus Cristo também pré-existiu. As escrituras mostram que Deus Pai era o Pai de Jesus Cristo. Ele diz assim, depois de ressurreto, ele mostra isso. Porque por todos os evangelhos, a Bíblia aponta sempre para o Filho de Deus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Tá bom. Então Jesus, ele era o Filho de Deus, literalmente. Agora, ele estava nos ofícios, né? E esse Filho de Deus, ele era um profeta. Um profeta é o filho do homem. Então ali estava nos ofícios. Tinha os ofícios, Filho de Deus, Filho do homem, né? E Filho de Davi será no milênio. Porém, Jesus, isso não anula os ofícios de Deus, não anula a filiação literal, que ele era um ser distinto de Deus. Inclusive, ele, quando fala das duas testemunhas, ele fala dele e do Pai. O profeta irmão Brana diz que Jesus nunca fez milagre nenhum, mas que Deus, o Pai, ia fazer as obras através dele. E Jesus diz, não sou eu só, mas o Pai está comigo. Quer dizer, era deidade, não é uma dualidade, era uma unidade de um Deus só no seu Filho Jesus Cristo, fundido, né, ali encarnado no seu Filho Jesus Cristo. O profeta irmão Brana diz que Jesus era uma pessoa, um ser dual, né? Então o irmão Brana, ele cria que Jesus Cristo era Deus manifestado em carne, porém ele não cria como os unicistas criam, irmãos. Ele não cria como os unicistas criam. Ele cria que Deus habitou no seu Filho Jesus Cristo. E os dois, em unidade, né, salvaram, curaram, libertaram, né, o povo. Em unidade. Então, o Evangelho de João, capítulo 17, fala isso. Na mensagem Atitude Quem é Deus, o irmão Brana diz, lá ele coloca a primeira Bíblia, de volta aos dias antigos. Eles olhavam para essas coisas. Hoje, ele tem sua Bíblia escrita aqui, mas ele a escreveu nos céus para que o homem olhasse para cima e percebesse que Jeová, o Criador, estava acima. E então eu posso vê-lo, e ele olhou para aquilo e eu posso vê-lo falar com este mundo suspenso ali como um pingente de gelo. E o que quer que isto fosse, bem distante, e ele moveu isso para cá. E eu posso ver esta pequena luz sair. Ora, nós temos dois agora. O Pai, e do Pai veio a luz, o Filho. E eu posso ver aquela luz movendo-se para aqui e puxou a terra para perto do sol para secá-la. Então o irmão Brana diz que eram dois, não dois deuses, há um só Deus, né? A diferença, o irmão Brana diz, de Jesus para Deus é que Jesus não teve princípio e teve fim. Deus não tem princípio e não tem fim. Deus é eterno e ele foi o que gerou o seu Filho Jesus Cristo. Por isso que Jesus chamava de Pai. Pai nosso que estás nos céus. O Pai está em mim, o Pai habita em mim. Orava em nome do Pai. Ele revelou o nome do Pai, né, irmãos? Que era o mesmo nome do Filho. Pois é, Deus lhe deu um nome. Ele não foi que colocou esse nome dele mesmo, mas Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Qual é o nome que é sobre todo? O nome do seu próprio Pai. Eu vim revelar o teu nome aos que me deste, né? Isso é uma revelação, com certeza, do Espírito Santo para a noiva, né? A noiva do Senhor Jesus. Tá, irmãos? Num apanhado assim que eu fiz, olha, tem muita coisa.
sobre o relacionamento, né? A Bíblia diz que Jesus era a imagem do Deus invisível, né? Do relacionamento que eles tinham um com o outro, tanto o seu filho. Eu vi algum irmão dizer o seguinte, falando que Deus era mesmo a pessoa de Jesus Cristo. A Bíblia e as mensagens não falam isso, irmãos. Ele falou assim, não, que ele não tinha como ter um filho, como eu tenho um filho, né, separado. Mas o irmão Branham diz que os unicistas, que era só Jesus, ele criou que ele era um como se fosse um dedo. O irmão Branham diz, isso está errado. Não é um como se fosse um dedo. Então, irmãos, são vários pontinhos, entendeu? Esse assunto que o irmão Branham destrinchou era realmente esse, que os unicistas, eles criam assim, que Deus era um como o seu próprio dedo. Batizavam em nome de Jesus, né? E criam também que era um só, como o seu próprio Deus. Eu não, isso aqui tá errado. O profeta de primeiro, era Deus e o seu filho, né? O companheirismo entre os dois, né? Deus habitava. Então Deus disse, a ele ouvi. O apóstolo João fala lá nas cartas sobre a doutrina do Pai e do Filho, né, irmãos? A doutrina, nele estava a vida. E quem não vem com essa doutrina nem ouça. Então ele é mais forte um pouco. E o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, não é somente em nome de Jesus. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, Rainha de Sabá, o irmão Branham diz, então depois que ele foi batizado na água, João viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e indo sobre ele. Uma voz dizendo, este é meu filho amado, em que eu tenho prazer de habitar. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu quem faço as obras, é meu Pai. O Filho não pode fazer nada de si mesmo a não ser aquilo que vê o Pai fazendo. Então, irmãos, era todo o tempo, claro, o Pai. Jesus foi a imagem do Pai. Jesus foi a manifestação do Pai. O irmão Branham diz que Jesus era um ser dual. Ora era o Filho de Deus falando e ora era Deus falando através do Filho. Então, mas ele veio para revelar o Pai. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Espírito Santo no seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós temos todo assim um apanhado, né, irmãos? Toda uma mensagem. Todos assim, bem bonitinho aqui para os irmãos. O irmão Branham diz, ele colocou duas coisas, essas coisas juntas. Fez todas as coisas, toda a vida normal, pássaros, abelhas, macacos, o que quer que fosse, colocou tudo isso aqui na terra. Então ele fez essa pergunta, façamos quem? Pai e Filho, o homem a nossa imagem. Né, irmão? Então aqui nós vamos, ver que a existência aqui do Filho de Deus, antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo em Belém, né? Aqui em Hebreus capítulo 1 e 2, e 2 Coríntios e Colossenses, né? Tá falando do homem, Jesus Cristo. Jesus era um homem. Inclusive dos 12 aos 30 anos você não tem nada assim, quase. Jesus era um homem normal como eu e o irmão. Ele era ungido, o irmão Branham fala já, desde o seu nascimento, porque ele seria Deus conosco, né, irmãos? Agora, quando que essa profecia Deus, ele será chamado Deus conosco? Quando o Espírito Santo desceu no Jordão, o irmão Branham fala. Ali desceu a plenitude da divindade. Mas aquele bebezinho que nasceu, ele era ungido, né? O príncipe de Israel, né? Agora as profecias de Pai da eternidade, Deus forte, se cumpriram também naquele Filho. Tudo que é Deus, irmãos, toda a plenitude da divindade se cumpriu em Jesus Cristo. Então o irmão Branham, ele cria assim que Jesus Cristo era Deus manifestado em carne. Né, irmãos? É bem diferente da doutrina unicista, porque a unicista faz Jesus o próprio Deus, a própria pessoa de Deus, e isso vai dar um embrolho muito grande, vai ficar complicado, porque a gente vai fazer perguntas assim, então tá, se Jesus era Deus, como Deus nasce? Como Deus morre? E quando Jesus disse, Deus meu, para quem que ele estava orando? E depois de ressurreto, quando ele falou ali nos últimos capítulos de João, ele diz assim, subo para o meu Pai. Opa, mas ele não é o Pai, irmãos. Mas ele disse, o meu Deus,
o meu Deus e o vosso Deus. Em Apocalipse também fala que Jesus é a coluna do templo do meu Deus. Quer dizer, Jesus tem um Deus, e o irmão Brana mostra que esse Deus é a coluna de fogo, é o Espírito Santo, e ele estará acima de Jesus, né? Porque Jesus entregará o reino, ali o ministério, a Deus, o Pai, e ele será tudo em todos. Então, graças a Deus. Provérbios fala também, né, irmãos? Provérbios fala sobre a pré-existência, fala quem é o nome do Pai, quem é o nome do Filho, Provérbios capítulo 31. Então, o Filho de Deus, irmãos, ele está inserido. A Bíblia diz que o Filho de Deus, ele é nosso irmão, é o primogênito de toda a criação. Ele é nosso irmão, então não tem como ele ser o nosso pai, se ele é o nosso irmão. E Deus habitou na plenitude. O irmão Brana diz que a diferença é essa, que nele, no profeta irmão Brana, ele recebeu o Espírito por medida. Em Jesus, toda a plenitude da divindade. É um assunto realmente para se tratar assim, claro, com muita sabedoria, olhando as Escrituras e a Bíblia Sagrada. Porque o irmão Brana, ele diz assim, sempre olhem a Bíblia, voltem para a Bíblia. Tem vários parágrafos o profeta dizendo a Bíblia está certa. Então, a gente não tropeçará e não ficará confundido vendo a Bíblia. Jesus Cristo é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque ele estava manifestado em carne humana em seu Filho. Deus abençoe cada um dos irmãos aí e até uma próxima, se Deus quiser.